Eu conversei com o Jotaro sobre espiritualidade e ele disse: Nossa, que saco isso. Eu vou falar sobre a manifestação dos stands do ponto de vista espiritual, mas primeiro me acompanhe na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última reencarnação aqui nesse mundo e sermos merecedores de reencarnarmos em lugares mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Bom, para falar de espiritualidade dentro de JoJo, a gente entra no animismo, que é a própria manifestação do espírito da pessoa. Para ficar fácil de entender, nós separaremos os fenômenos extrafísicos em dois âmbitos, a mediunidade e a paranormalidade. Na mediunidade ocorre o intercâmbio entre a terceira e a quarta dimensão. A terceira dimensão é a nossa, de espíritos encarnados, e a quarta dimensão é a dimensão dos espíritos desencarnados. E necessariamente é preciso que o mediunismo conte com a presença de um espírito desencarnado para esse intercâmbio multidimensional, como a psicografia, onde a consciência extrafísica toma o braço do médium para psicografar uma carta, como Chico Xavier fazia. E na paranormalidade, é apenas a faculdade de manifestar o nosso próprio espírito, como por exemplo a intuição, que vem da própria pessoa. Não precisa de um espírito para que ela ocorra. Agora, entrando no anime, quando os stands aparecem, a explicação dada pelo anime é que eles são a manifestação da energia vital interior dos personagens. Mas se a gente acreditar que os stands são de fato a energia vital, a gente entra dentro da bioenergia, que é a energia do homem, do ambiente à sua volta, e a energia cósmica universal, ou fluido cósmico universal, como é chamado pelo espiritismo. Um fluido que fica pairando em volta da Terra, por assim dizer. Ainda que JoJo diga que os poderes deles vêm de fato da bioenergia, não faz sentido, porque bioenergia é quando você, por exemplo, acumula chakra igual o Naruto, ou manipula a elevação do seu Ki, como acontece no Dragon Ball. Aí sim faz sentido que os poderes virem. Aí sim faz sentido que os poderes vêm da energia interna dos personagens. Por isso faz mais sentido falar que os stands são a pura manifestação do espírito do personagem, ou seja, é uma paranormalidade de manifestar a si mesmo. Sinônimo do que é de fato o animismo, a manifestação de si próprio. E eu vou usar como um outro exemplo o Aang lá do Avatar. Quando o Aang entra no modo Avatar, não há a presença de nenhum espírito desencarnado ali. O modo Avatar é a manifestação do próprio espírito do Aang. E também nesse caso não faz sentido que o Aang entre no modo Avatar por energia vital, mas sim por manifestar o espírito dele. Assim como ocorre no JoJo. Claro que para a história fazer sentido e ter mais diversidade, os animes precisam cometer alguns exageros, como por exemplo o stand do Joseph ser uma planta. Tem um stand que é um navio, tem aquele italiano que abre um zíper nas pessoas, eu não lembro direito o nome dele, eu acho que era o Bruno Bucciarati, coisa assim, se não me engano era o Bruno. E outras coisas, por outro lado, o que parece ser fantasia, é impossível de se acontecer, é a mais pura realidade. Como o stand do Jill de parar o tempo. O Jill está encarnado, então o plano físico em que ele se encontra deve respeitar as leis da física daquela dimensão. Mas, se ele estivesse desencarnado, aí as leis da física seriam outras, porque a terceira e a quarta dimensão se passam em diferentes momentos, porque na realidade o tempo não existe. O que a gente conhece como tempo é, na verdade, espaço. Se eu não me engano, a proporção é mais ou menos assim. 1 minuto aqui no nosso plano de encarnado, para o plano dos desencarnados é equivalente a 4 minutos. Então, como os stands não são espíritos, mas sim a manifestação próprio do espírito dos personagens, o jeito como eles enfrentam uns aos outros são de forma pensênica, ou seja, pensamento, sentimento e energia.
que é o que acontece quando duas pessoas estão brigando na rua, por exemplo, ou dentro familiares dentro de suas casas, e elas estão emanando energia, pensamento e sentimento uma para a outra. Os stands delas estão competindo entre si, simplesmente pelo que você emana. E os espíritos obsessores, que sempre estão na espreita e em qualquer lugar, literalmente, eles se aproveitam disso para roubar a energia das pessoas que entram nessa faixa vibracional delas, de discussão, ou quando eles mesmos não provocam e dão causa às situações que acontecem no nosso dia a dia. E eu só dei um exemplo de leve. Imagine a manifestação pensênica ou dos stands, vamos dizer assim, das pessoas encarnadas aqui na Terra, quando tem um fechamento no trânsito. O que uma pessoa não emana em pensamento, sentimento e energia para a outra. Você não concorda que é uma troca de frequência muito baixa? Se no trânsito é assim, imagine dentro de um estádio de futebol, com centenas de pessoas na torcida, emanando isso uns aos outros, fora aqueles que estão atrás da televisão. Para quem quiser se aprofundar, Pensene é um neologismo que se encontra estudando conscienciologia, beleza? Me acompanhe na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, fiquem todos com Deus.